Começar uma horta mudou totalmente quem eu sou. Me ajudou a entender que eu posso ser feliz mesmo na simplicidade. E de quebra me fez ver que o ritmo da natureza não liga nem um pouco para nossa pressa. E que o imediatismo não é algo natural e faz mal para nós. Oi, eu me chamo Edon, eu sou um arquiteto que começou uma horta orgânica agroecológica. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre essas duas coisas, sobre quanto o simples gesto de plantar e cultivar me mudou e me fez entender na prática que o dia que se planta não é o dia que se colhe. E nós podemos começar por essa frase que de primeira parece óbvia, mas de óbvio não tem nada. Ela claramente não é só sobre plantar, mas quando você pratica literalmente o que a frase diz, você vive um teste inacreditável de paciência. Você sente na pele. E o que parecia óbvio é um desafio. Quando você planta, sente cada dia passar. E o que te resta é só ter paciência, porque a natureza não liga para sua pressa. Pressa essa que te foi ensinada por uma sociedade do imediatismo, que faz essa frase parecer um absurdo, pois atualmente temos tudo na nossa mão, no instante que queremos. Os vídeos curtos, por exemplo, tem coisa mais imediata que isso? Você planta sua atenção e colhe imediatamente umas microdoses de dopamina, que pode até parecer legal no início, mas te vicia e faz você querer tudo com pressa, fazendo você ter vontade de colocar tudo em 2x. E se compararmos todo esse imediatismo a esperar 90 a 150 dias para colher uma abóbora, é quase uma loucura. A frase que antes era só óbvia, dá até agonia agora. E eu não estou nem um pouco livre disso. Como eu queria colher na hora que eu planto. E isso não é culpa nossa, é um reflexo do contexto em que estamos vivendo. Olhe, se você ousar um pouco e vencer isso, for lá, nutrir o solo, cobrir ele, plantar, cuidar, regar e ter paciência e esperar um tanto, e por fim, depois de alguns meses, colher, você estará pronto para experimentar algo incrível, algo que o imediatismo não te dá. Uma realização pessoal que você vai se orgulhar muito, pois saberá na pele que não foi imediato, teve trabalho, esforço, dedicação, paciência. Vai entender o valor das coisas. Ai, cara, a primeira abóbora que eu plantei e colhi. Que felicidade. Cara, até emociona. Nossa. Incrível, 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 incrível. Sensacional. E é claro que isso não é só sobre abóbora, você pode aplicar em tudo em sua vida. Porque, como eu disse, nós vivemos uma sociedade doente pelo imediatismo. Nos fizeram esquecer o tempo que as coisas levam e que o dinheiro compra tudo no mesmo instante em que se deseja. Tudo precisa ser na pressa, tem que ser para ontem, porque assim você tem mais tempo para ser produtivo, vai produzir mais, e ai de você se você não conseguir acompanhar esse ritmo. Ter um dia super produtivo, com uma rotina perfeita, ser rico antes dos 30, bem-sucedido, e se isso não acontece, olha, eu sinto muito, mas você é um fracassado. E isso ninguém precisa te dizer, você mesmo vai gritar isso para si, pelo menos é o que acontece comigo. Porque tudo é feito para botar a culpa em você, individualizar o seu fracasso, para depois te ver dando uma solução milagrosa. E você, frustrado, será um ótimo comprador, ou não questionará o real motivo de estarmos assim. Enquanto isso, o que de fato deveria ser levado em consideração, como o contexto em que você vive, a sua realidade, os problemas que você enfrenta, sua escala de trabalho, o tempo que as coisas levam, é tudo deixado de lado. Então, por isso, eu tornei a frase "não se colhe no dia que se planta" no contraponto ao ritmo que vivemos hoje, que nos faz viver com pressa. É um basta na produção em escala e imediata que só gera coisa genérica e sem vida. Diferente das abóboras. O primeiro tomate vai ser colhido agora. A cada dia que passa, eu tô conseguindo ser feliz na simplicidade. Simplicidade essa que não tem nada a ver com miséria, mas sim algo que não precisa ser complexo, caro, difícil de conseguir. Aquilo que tem de sobra no nosso cotidiano. Justamente esse cotidiano que a gente deixa passar, sacrificando ele, preocupado, correndo daqui para ali, para conseguir coisas que nem sabemos se de fato queremos, ou que só foi colocado em nossa cabeça que precisávamos ter através de propaganda. E no final de tudo, adivinha do que você vai sentir falta? É do tempo que você passou com sua família? Com seu cachorrinho? Ou de todos os finais de semana que você passou trabalhando?
Pois é, começar uma horta muda as pessoas, né? Claro que se tiver agroecologia incluída nesse processo. Essa conclusão não cheguei só mexendo na terra. Acredita que entrar nesse universo de plantar a própria comida, a autossuficiência, além de me ensinar o valor da simplicidade, o valor das coisas e o tempo que elas levam, me fez relembrar quem eu era esse tempo todo. Um molequinho de 4 para 5 anos que um dia estava super feliz, com um pai de consideração que estava plantando uma roça de milho. Só que agora com algumas responsabilidades a mais. Não só ficar olhando e tacando sementinhas no buraco. Faz uns 22 anos depois daquele dia. Quando eu comecei a preparar a horta e plantar, acho que eu posso ter sentido a mesma coisa. Todo esse antigo sentimento voltou. Eu gosto de pensar que o pequeno Edom ficaria feliz com essa hortinha, porque agora eu também tenho milho plantado. Plantar me fez me conectar com o meu antigo eu, que eu nem lembrava mais. Além de me conectar com muitos familiares que até hoje têm muito vínculo com a terra, como a minha avó. E foi em todo esse processo que a ficha caiu. O Edom de 4 anos foi soterrado por 22 anos de promessa vazia de riqueza e melhora de vida, trazido para a cidade e colocado para buscar uma vida que nem sabia ao certo se queria. E eu não culpo quem me prometeu tudo isso. Todos estamos improvisando. Mas quando chegou de fato a hora de receber o que a promessa dizia, eu só vi um futuro que me faria viver só nos finais de semana e talvez nas férias de fim de ano. E eu só percebi isso depois de morar tanto tempo na cidade, fazer uma faculdade inteira, trabalhar em várias áreas. E aí sim descobri que a realização pessoal que eu buscava estava comigo o tempo todo, igual nos filmes clichê de superação. Não me entenda mal, eu me sinto um sortudo por ter realizado meu sonho de ter feito uma faculdade e me formado em arquitetura, porque nisso eu descobri uma paixão inusitada de criar coisas. Acho incrível as minhas ideias saírem do papel. Hoje vejo o quanto será legal, além de plantar a minha própria comida com as minhas mãos, eu também poderei projetar e construir a minha própria casa. E então eu voltarei com muita bagagem, e eu não mudaria nada do que foi feito. Eu gosto bastante do que eu sou hoje. Eu fui tão longe para olhar para trás e ver que eu já estava onde eu queria há 22 anos atrás. E que isso está na minha família há gerações. Quase uma memória muscular de plantar, criar e viver da terra. Mas não do jeito exploratório, como por muitas vezes pode ter sido, só sugando até a última gota de vida do solo. Mas sim respeitando ele, cultivando a vida que há nele e que permite que as coisas cresçam. Eu me sinto um sortudo por entender isso até que cedo. Eu tenho só 26 anos. Agora eu sei que não vale trocar uma vida toda por alguns papéis. E que eu não preciso de muito para viver bem, estando realizado profissionalmente e presente na vida de quem eu amo. Hoje, para mim, a chuva é uma das coisas mais incríveis do mundo. Na minha horta é difícil regar as plantas, então agora eu sei o valor da água, o quanto é ruim a falta dela. É isso que eu digo em dar valor para as coisas, principalmente nessas coisas simples, que de simples não tem nada. Essa chuva está marcando o fim da seca aqui na minha região. Atualmente, uma das coisas que mais me enche de alegria é que agora eu sei plantar a ponto de compartilhar. Descobri que quando você respeita a terra e planta de acordo com a vida, o que você planta se multiplica por dezenas de vezes, permitindo você alimentar não só a si, mas também ao próximo, pois você tem bastante para isso. E é claro que eu não esqueci que vivemos em um sistema exploratório que incentiva a individualização, a competição e que nos obriga a jogar o jogo. Só com o dinheiro atualmente nós podemos ter acesso a coisas básicas para a sobrevivência. Todas essas reflexões é só um pensando alto e uma forma de guardar esses pensamentos para mais tarde relembrar e ver como eu pensava nessa época, uma forma de rever um antigo eu, ponderar o quanto eu estava errado ou o quanto eu estava consciente tão cedo. Espero que a segunda opção. E é isso que devemos buscar, estar consciente. Fica mais fácil de perceber para que rumo a gente quer ir. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, é quase um podcast, né? Caso vocês queiram assistir mais vídeos aqui do canal, é só clicar nessa playlist, você será direcionado para uma playlist com vários vídeos da hortinha. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!